Aqui está o roteiro fornecido, totalmente pontuado e organizado em parágrafos curtos, sem omitir nenhuma linha. Meu nome é Primeira-Tenente Rose Pinney, tenho 32 anos, e este é o momento em que meu silêncio morreu. Naquela noite, quando meu queixo estalou sob o punho do meu marido, Capitão Jackson Thorne, por não lhe dar um filho e por causa de sua amante, senti o peso da traição. Da porta, minha sogra, Matilda, sorriu em aprovação. Você mereceu isso, sua inútil, disse ela. Mas mesmo com o golpe, mesmo em meio à humilhação, eu sorri. Eles não tinham ideia do que estava por vir. Se você estiver assistindo a este vídeo, deixe seu comentário sobre sua origem. Clique em curtir e inscreva-se, porque minha história pode ser a arma que você precisa para a sua própria guerra. Apesar da porta da frente se fechou com um clique, o som ecoando pelo corredor com uma finalidade que vibrava no assoalho. Jacques tinha ido embora, provavelmente a caminho dela, de Sarafina. Matilda havia partido momentos antes dele, seu perfume caro ainda pairando no ar como uma nuvem tóxica. Permaneci na madeira fria e polida, minha bochecha pressionada contra os veios da madeira. A casa finalmente estava silenciosa. Um gosto salgado e metálico preencheu minha boca, quente e denso. Não chorei. Lágrimas eram um luxo, um recurso que eu não tinha condições de ter há muito tempo. Em vez disso, meus dedos se moveram lenta e deliberadamente, percorrendo a dor aguda e crescente ao longo do meu maxilar. Estava inchando rápido. E então, um sorriso genuíno se espalhou pelos meus lábios, repuxando o canto fendido da minha boca. O sorriso não era para eles. Não era fruto da dor ou da loucura. Era para o pequeno segredo guardado em segurança na costura interna da minha calça OCP do Exército, um pendrive micro USB, do tamanho de uma unha do polegar, à prova d'água e discreto. Nele estava o trabalho da minha vida nos últimos 6 meses, um esconderijo meticulosamente organizado de cada e-mail copiado, cada ligação gravada, cada transação financeira suspeita que pintava o quadro completo e condenatório da traição deles. Aquele soco não foi o começo do meu sofrimento. Foi o sinal para o fim deles. Meu corpo doía, mas era uma dor surda e familiar. A verdadeira ferida, aquela que parecia recente e fatal, vinha da lembrança do sorriso de Matilda. Era uma curva fria e satisfeita de seus lábios enquanto ela observava o filho me bater. Aquela imagem ardia atrás dos meus olhos, muito mais brilhante do que o hematoma crescente em meu rosto. Na semana passada, depois do culto de domingo na capela do correio, ela apertou minha mão, com os anéis cravando-se em minha pele. Sempre pensei em você como a filha que nunca tive, Rose, sussurrou ela, com a voz carregada de falsa sinceridade. Agora, aquelas palavras ecoavam na minha cabeça como uma piada cruel e zombeteira. A traição de um marido era uma tragédia comum. Mas a traição de outra mulher, uma mãe, uma figura que supostamente representava algum tipo de santuário, essa era uma ferida diferente. Era um veneno que penetrava mais fundo do que qualquer golpe físico jamais alcançaria. Naquele momento, olhando para as bolas de poeira sob o console, compreendi uma verdade terrível e reveladora. Eu estava total e completamente sozinho naquela luta. Não havia aliados para mim dentro daquelas paredes. Havia apenas inimigos com rostos sorridentes. Pensei em Pat Tillman. O pensamento surgiu do nada, uma lembrança de uma vida diferente, um jogador de futebol profissional que abriu mão de um contrato multimilionário para se alistar após o 11 de setembro, apenas para morrer nas montanhas do Afeganistão. O sacrifício dele foi por uma causa, por uma nação, por algo maior do que ele mesmo. Tinha um significado. Durante anos, eu me sacrifiquei nesta casa, minhas oportunidades de carreira, meu bem-estar emocional, minha própria identidade, por nada, por uma mentira. Meu sofrimento não tinha sentido. Não mais. Com um grunhido, me levantei, minhas costelas gritando em protesto. Caminhei, firme e ponderada, até o banheiro principal e acendi as luzes fortes da penteadeira. A mulher no espelho me encarou. Um lado do rosto dela começava a florescer com o roxo e o azul profundos de um hematoma recente. Mas olhei além do ferimento, em seus olhos. Não vi uma vítima.
Vi uma oficial de inteligência que acabará de receber a missão mais crítica de sua vida. Lembrei-me do juramento que fiz quando entrei para o exército, com a mão direita erguida, a voz clara e inabalável. Jurei apoiar e defender a Constituição dos Estados Unidos contra todos os inimigos, estrangeiros e domésticos. Sempre imaginei aquele inimigo doméstico como um terrorista em solo americano. Nunca imaginei que eles estariam dormindo na cama no final do corredor. Olhando para o meu próprio reflexo, levantei minha mão direita, assim como fiz todos aqueles anos atrás, e fiz um novo voto, silencioso. Usarei a mesma disciplina que você elogia, o mesmo código que você finge defender, para colocá-lo no chão. Naquela noite, dormir não era uma opção. Adrenalina e propósito eram uma combinação mais potente do que qualquer café. Sentei-me no meu pequeno escritório em casa, com a porta trancada, e peguei meu laptop criptografado. Digitei a senha de 24 caracteres e abri a primeira pasta de um projeto de codinome Operação Aurora de Aço. Cliquei na primeira evidência que encontrei, aquela que deu início a tudo. Era um e-mail de Jax para Matilda, enviado 2 meses antes. O assunto era assustadoramente simples: o problema das rosas. Meus olhos percorreram as palavras que eu já havia memorizado. Eles discutiram como me incentivar a procurar uma avaliação voluntária de saúde mental. Falaram sobre fabricar uma narrativa de TEPT, de instabilidade emocional, plantando as sementes com seu comandante de que eu estava me tornando instável. O objetivo deles era claro: construir um caso que me obrigasse a uma alta médica, uma maneira discreta e conveniente de encerrar não apenas nosso casamento, mas minha carreira. Eles não queriam apenas se livrar de mim. Queriam me apagar. Queriam me despojar da única coisa que me restava e que era verdadeiramente minha: meu serviço, minha patente, minha honra. Fechei o laptop, e o clique suave ecoou no quarto silencioso. Uma certeza fria e dura se instalou em meu estômago. Aquilo não seria um divórcio. Era uma guerra total. Minha campanha pessoal precisava de um nome. Chamei-a de Operação Aurora de Aço. Foi uma missão que começou não com o estrondo, mas com os cliques silenciosos e disciplinados de um teclado na calada da noite. Lembrei-me de um discurso do almirante William H. McRaven que assisti anos atrás. Ele dizia: se você quer mudar o mundo, comece arrumando sua cama. Era sobre o poder das pequenas disciplinas diárias. Minha cama já estava arrumada. Minha nova disciplina estava desmantelando a vida do meu marido, pedaço por pedaço, metodicamente. Meu treinamento CEAR, sobrevivência, evasão, resistência e fuga, me ensinou a operar em território hostil. Nunca imaginei que esse território seria minha própria casa de 2 andares em um tranquilo subúrbio de Fayetteville. Mas era isso que ela havia se tornado: um lugar onde eu tinha que sobreviver, evitar ser detectado e resistir à guerra psicológica travada contra mim, tudo isso enquanto planejava minha fuga. O primeiro passo foi a coleta de informações. Instalei um keylogger discreto no computador que compartilhamos em nossa família, um software simples e indetectável para o usuário comum. Ele capturava cada senha, cada consulta de pesquisa, cada mensagem privada digitada naquele teclado. Em seguida, meu celular. A Carolina do Norte é um estado de consentimento unipartidário, o que significa que eu podia gravar legalmente qualquer conversa da qual participasse. Um aplicativo rodava silenciosamente em segundo plano, documentando cada ligação, cada mentira, cada termo carinhoso fingido do Jax. Depois vieram as finanças. Durante semanas, passei as noites debruçada sobre meses de extratos de cartão de crédito, com um marca-texto na mão e uma cafeteira preta ao meu lado. Os padrões começaram a emergir do barulho das contas de supermercado e do gás. Houve jantares para 2 em restaurantes caros em Raleigh onde eu nunca tinha ido. Compras de joias em boutiques online, enviadas não para o nosso endereço, mas para uma caixa postal do outro lado da cidade. Cada transação era um ponto de dados. Cada ponto de dados era uma bala. Eu os carreguei um por um em uma planilha protegida por senha, construindo um mapa detalhado da traição dele. Mas a descoberta mais horripilante, a que realmente revelou a profundidade de sua depravação, veio de uma pasta escondida no laptop de Jax. Chamava-se simplesmente Projeto RP, minhas iniciais.
Dentro havia um único documento, um diário digital escrito em primeira pessoa, sob meu nome. Era uma obra de ficção, uma obra-prima de sabotagem psicológica. Relatava, em detalhes meticulosamente elaborados, uma descida fictícia à loucura. Havia entradas descrevendo pesadelos vívidos da minha última missão, ataques de pânico no meio do quartel-general de Fort Bragg e admissões de pensamentos suicidas. A linguagem era sofisticada, repleta de chavões terapêuticos, concebida para pintar um retrato convincente de uma oficial desmoronando sob o peso de um grave TEPT, inapta para o serviço. Ele roubou minha identidade, minha voz, e as transformou em uma arma para me destruir. Enquanto lia as palavras que ele havia escrito para mim, uma onda de náusea fria me invadiu. Tive que me apoiar na mesa para não vomitar. Não era apenas infidelidade. Não era apenas crueldade. Era um crime meticulosamente calculado, planejado para me despojar da minha honra e da minha própria sanidade aos olhos da instituição à qual eu havia jurado minha vida. Manter a compostura tornou-se meu novo trabalho em tempo integral. Algumas semanas depois, em um evento obrigatório do Dia da Família da Brigada, eu estava representando o papel da esposa solidária do Exército, sorrindo e batendo papo com pratos de papel com churrasco morno. O tempo todo, me senti como uma espiã, catalogando os olhares de simpatia, as conversas sussurradas que paravam quando eu me aproximava. Eles já estavam semeando o chão com suas mentiras. Foi então que Meg O'Connell apareceu ao meu lado. Esposa de um sargento Mor, Meg era uma lenda na comunidade de Fort Bragg, uma mulher forte, prática, com olhos gentis e que já tinha visto de tudo. Ela me conduziu para longe da multidão, em direção à relativa privacidade das arquibancadas. Você não parece bem, garoto, disse ela, em voz baixa e direta. Ela não insistiu em detalhes. Não se intrometeu. Apenas me viu. Escute, continuou, com um olhar firme. Se precisar de um lugar seguro para guardar alguma coisa, ou apenas de um ouvido que não me julgue, meu porão está sempre aberto, sem perguntas. Aquela simples e espontânea oferta de gentileza de uma mulher que eu mal conhecia foi a tábua de salvação pela qual eu não sabia que estava me afogando. Foi um raio de luz na escuridão absoluta do meu isolamento. Naquela noite, depois de fazer uma cópia espelhada do meu pendrive, encontrei-a em uma rua lateral tranquila. Entreguei a ela a segunda via. Era uma apólice de seguro, não apenas para as minhas provas, mas para a minha vida. A peça final do quebra-cabeça, a que levou a conspiração deles de uma traição pessoal a um crime federal, veio da própria arrogância de Jacques. Ele deixou uma única folha de papel em sua mesa em nosso escritório em casa, com a face para cima, como se não fosse nada. Era uma fatura de uma clínica obstétrica particular no centro da cidade. Minhas mãos estavam perfeitamente firmes quando a peguei. O nome da paciente era Sarafina Vance, mas foi a seção de seguros que me fez gelar o sangue. A apólice listada era Tricari, o seguro de saúde militar. O nome do patrocinador naquela apólice era o meu, primeira-tenente Rose Pinney. E o código do procedimento listado ao lado das anotações do exame, pré-natal. Ele não estava apenas me traindo. Ele não estava apenas planejando me deixar. Ele estava cometendo fraude de seguro federal, usando meu nome e meus benefícios militares para pagar os cuidados de sua amante e de seu filho inventado. Não peguei a fatura. Em vez disso, peguei meu celular e tirei uma foto, capturando o documento de todos os ângulos, a luz refletindo no logotipo da clínica em relevo. Os metadados nessas fotos seriam um registro temporal inabalável. Voltei para o meu escritório e abri a última gaveta do meu arquivo. Dentro, havia uma pasta simples de papel pardo, agora abarrotada de e-mails impressos, transcrições de chamadas e extratos financeiros. Coloquei o pendrive original lá dentro. O arquivo não era mais uma coleção de suspeitas. Era uma acusação. A Operação Aurora de Aço estava totalmente armada e pronta. Na manhã seguinte à agressão, meu telefone vibrou no criado mudo com uma mensagem de texto. Era de um número que eu reconhecia, mas raramente usava, Meg O'Connell. Encontre-me na inspeção veicular matinal às 9 horas. Por minha conta. Hesitei, com o polegar pairando sobre a tela.
O hematoma no meu maxilar havia passado de um roxo intenso para um amarelo esverdeado salpicado e doentio, uma constelação de traição que eu vinha escondendo cuidadosamente com maquiagem. A ideia de me sentar sob as luzes brilhantes de um local público era como subir em um palco, exposta. Mas algo na franqueza da mensagem, uma ordem, quase, suavizada por uma oferta, parecia confiável. O Morning Mott era uma cafeteria pequena e aconchegante escondida em um shopping center no centro de Fayetteville, um conhecido santuário para esposas de militares e soldados em busca de um momento de paz. O nome era uma piada interna da comunidade. A mensagem do dia era parte padrão de qualquer formação militar matinal. Aqui, significava um bom café e um cantinho tranquilo. O ar lá dentro cheirava a grãos de café torrados, canela e açúcar morno. Meg já estava sentada a uma mesa nos fundos, com uma caneca fumegante nas mãos. Ela ergueu o olhar quando me aproximei, percorrendo meu rosto sem se deter no hematoma. Não havia piedade em seu olhar, apenas um reconhecimento silencioso e firme. Ela simplesmente apontou para a cadeira à sua frente. Um latte de canela fumegante e um grande scone de mirtilo já me aguardavam. Coma, disse ela, com a voz calma e serena. Não era uma sugestão. Brigar de estômago vazio é uma péssima tática. Aquele pequeno e prático ato de gentileza, a completa ausência de perguntas invasivas, fez o que o punho do meu marido não conseguiu. Quase me fez chorar. Foi a primeira vez em meses que alguém me ofereceu algo sem esperar nada em troca. Era alimento, pura e simplesmente. Envolvi minhas mãos frias na caneca quente e tomei um gole, deixando o café doce e picante afastar um pouco do frio que se instalara em meus ossos. No cardápio, escrito em lousa atrás do balcão, havia uma citação escrita em letra cursiva elegante. Era de Maya Angelou: quando alguém lhe mostrar quem é, acredite na primeira vez. Eu já tinha visto quem eram Jacques e Matilda. Cansei de inventar desculpas para eles. Na segurança daquela pequena cabine, cercada pelo zumbido baixo das conversas e pelo tilintar da cerâmica, deixei a máscara da policial estoica cair, só por um instante. Não contei a ela sobre a violência, não em detalhes. As palavras eram muito feias. Em vez disso, falei do peso esmagador do meu isolamento, da sensação de estar presa em uma vida que não era mais a minha. Meg apenas ouviu, assentindo lentamente, sem tirar os olhos dos meus. Quando terminei, ela não me ofereceu banalidades vazias. Em vez disso, compartilhou histórias de seus 30 anos como esposa de um militar. Falou dos jogos de poder e dos sorrisos falsos nas festas de fim de ano da brigada, dos segredos cuidadosamente guardados a portas fechadas dos alojamentos dos oficiais. Este mundo, disse ela, gesticulando vagamente para o mundo do lado de fora da vitrine do café, é construído com base nas aparências. Ele pode mastigar e expulsar pessoas boas como você, se você deixar. Você precisa ser mais inteligente do que eles e precisa saber com quem realmente está lutando. Sua expressão mudou então. O calor em seus olhos foi substituído por uma intensidade afiada e focada. Ela se inclinou ligeiramente para a frente, a voz ficando mais grave. Você precisa saber o que está enfrentando, Rose. Não se trata apenas de um caso. É algo maior do que isso. Você já se perguntou por que Matilda te despreza tanto? Por que ela é tão obcecada em fazer Jacques ter um herdeiro? Balancei a cabeça, meu coração começando a bater em um ritmo lento e pesado contra minhas costelas. Meg respirou fundo, como se estivesse se preparando. Porque Sarafina Vance é filha biológica dela. As palavras atingiram o espaço silencioso entre nós com a força de um golpe físico. O ar escapou dos meus pulmões. Eu só conseguia encará-la, tentando processar o impossível. Matilda a teve fora do casamento há muito tempo, explicou Meg, em voz baixa e firme, de um caso secreto, antes mesmo de se casar com o General Thorne. Teria sido um escândalo que acabaria com sua carreira na época. Então, ela entregou o bebê para uma adoção secreta. Passou os últimos 30 anos procurando por ela e, há alguns anos, a encontrou. Uma bomba explodiu na minha cabeça, uma detonação silenciosa e ofuscante que reorganizou todos os fatos que eu achava que sabia. De repente,
Tudo se encaixou com uma clareza assustadora: a hostilidade constante e latente de Matilda, a audácia inacreditável de Sarafina, seu senso de direito, a cumplicidade disposta e fácil de Jacques em tudo. Não se tratava de uma tragédia familiar complicada. Era um golpe longo, uma conspiração meticulosamente planejada para roubar minha vida e entregá-la a outra pessoa. Eu não era apenas a esposa traída. Eu era um alvo, uma substituta, um obstáculo a ser removido para que Matilda pudesse instalar sua filha muito perdida na posição de poder e prestígio que ela acreditava ser seu direito de nascença. O diário falso, a conspiração para me dispensar, a gravidez falsa, tudo fazia parte de um plano único e monstruoso. O choque inicial foi rapidamente consumido por outra coisa, uma raiva fria e esclarecedora. Era o tipo de raiva que não gritava, mas sim se concentrava, o tipo de raiva que aguça a visão e firma a mão. Você já teve um momento assim? Um momento de clareza terrível em que toda a verdade nua e crua se encaixa, e você finalmente entende o jogo em que está? Se você está comigo contra as Matildas do mundo, mostre seu apoio clicando no botão de curtir. E nos comentários, escreva apenas uma palavra: inquebrável. Deixe saber que ainda estamos aqui. Olhei para Meg, meus olhos agora tão frios e claros quanto os dela. O medo que me acompanhará por meses havia desaparecido, queimado pelo calor daquela nova realidade. Eu finalmente sabia quem era o verdadeiro inimigo e sabia exatamente o que precisava fazer. A calma que se seguiu ao meu encontro com Meg foi o ar profundo e parado antes de um furacão. Eu sabia que eles estavam planejando o próximo passo, e ele veio 3 dias depois, não com um confronto, mas com uma invasão digital silenciosa. Foi entregue por e-mail, acidentalmente encaminhado para mim por Jacques. O convite na minha tela era um ataque berrante de rosa pastel e azul bebê, adornado com chocalhos e cegonhas animados. Era um cartão de anúncio digital, criado por Matilda com sua característica falta de sutileza. A letra cursiva alegre e sinuosa dizia: "Você está convidado para comemorar conosco." Uma festa de boas-vindas e anúncio do bebê para o capitão Jackson Thorne e a mulher do seu coração, Sarafina Vance. Meus olhos perscrutavam os detalhes, cada palavra um giro calculado da faca. A data: próximo sábado. A hora: 18 horas. E o local, impresso em letras grandes e festivas: nosso endereço, minha casa. Eles nem tentavam mais esconder. Não era um evento secreto. Era uma coroação pública, um ato de conquista aberta. Estavam declarando minha casa seu território, minha vida seu prêmio. O convite era uma declaração formal de que, aos olhos deles, eu já havia sido apagado. Um nó de gelo se formou no meu estômago, mas minha mente nunca esteve tão clara. A arrogância deles estava se tornando um problema. 1 hora depois, meu telefone tocou. O identificador de chamadas piscou: Matilda Thorne. Deixei tocar 2 vezes antes de atender, minha voz uma linha reta cuidadosamente modulada. "Olá, Matilda." "Rose, querida," ela murmurou, a voz transbordando de uma doçura tão densa que chegava a ser nauseante. "Espero não estar te incomodando. Vamos só dar uma festinha para o Jacques no sábado à noite, uma pequena comemoração pelo retorno dele." Fiquei em silêncio, deixando que ela preenchesse o espaço. "Sei que você não anda se sentindo bem ultimamente," ela continuou, a falsa preocupação praticamente transbordando pelo telefone. "Então, eu estava pensando que talvez fosse melhor você passar a noite descansando na casa de uma amiga. Pode ser que seja um pouco demais para você. Não se preocupe com nada, querida. Sarafina e eu cuidamos de tudo." Não era uma sugestão. Era um aviso de despejo, uma ordem disfarçada de cuidado. Ela estava me colocando no papel da esposa frágil e instável que precisava ser protegida da realidade para o seu próprio bem. Ela estava tentando me transformar em um fantasma em minha própria casa. "Obrigada pela preocupação, Matilda," respondi, sem demonstrar emoção na voz. "Vou considerar." Desliguei antes que ela pudesse responder. A armadilha estava armada. Eles esperavam que eu fugisse humilhada ou ficasse e tivesse um colapso histérico. Naquela noite, entendi a última parte da estratégia deles.
Eu estava no meu escritório quando ouvi as vozes deles, Jax e Sarafina, vindo da sala de estar. Meu celular já estava na minha mão, o aplicativo de gravação aberto na tela. Fiquei parada na porta, escondida pelas sombras. Tem certeza disso, Jax? A voz de Sarafina estava fraca de ansiedade. E se ela fizer uma cena? E se ela começar a gritar ou algo assim? Jax soltou uma risada curta e arrogante. Ela não vai ousar, disse ele com absoluta certeza. Ela está com muito medo de perder a carreira. Mamãe já falou com o Coronel Miller. Ele é um velho amigo da família. Assim que ela demonstrar um único sinal de instabilidade no sábado à noite, ele assinará a ordem para uma avaliação psicológica orientada pelo comando. É a armadilha perfeita. Ou ela se cala e desaparece silenciosamente, ou fala abertamente e é expulsa do exército por ser louca. Apertei o botão de parar a gravação, com as mãos firmes. O arquivo foi salvo com um clique suave. Eles não estavam apenas confiantes demais, ou eram estúpidos. E tinham acabado de me entregar a chave para a própria destruição. Naquela noite, enquanto eu estava deitado na cama, a voz icônica de Jack Nicholson de um filme antigo, Alguns Homens Bons, ecoou na minha cabeça: você não consegue lidar com a verdade. Sorri na escuridão. Eles haviam construído toda essa farsa sobre uma base de mentiras. Decidi que era hora de forçá-los a encarar uma verdade com a qual eram totalmente incapazes de lidar. Não fui embora. Nos 2 dias seguintes, preparei-me, mas não estava fazendo as malas. Estava preparando um campo de batalha. Limpei a casa inteira a fundo até que todas as superfícies brilhassem sob as luzes. Poli o piso de madeira até que refletisse o teto como um espelho escuro. Não estava fazendo o papel de dona de casa. Estava higienizando um teatro de operações. Reorganizei os móveis do pátio, não para que a conversa fluísse, mas para que houvesse uma linha de visão clara e desobstruída da porta dos fundos para a área principal de recepção. Na tarde de sexta-feira, fui de carro até a lavanderia da intendência do posto. O jovem especialista no balcão olhou para cima, surpreso ao ver um oficial naquela seção. Senhora, preciso desenhar um novo uniforme classe A, eu disse, com a voz firme. Traje azul, conjunto completo, para um evento formal amanhã. O uniforme classe A é o equivalente do exército ao smoking, a forma mais elevada de uniforme de gala, reservado para as ocasiões mais solenes e significativas. O especialista pareceu confuso. Há alguma cerimônia importante que eu perdi na programação, senhora? Dei-lhe um sorriso breve e tenso. Uma muito importante. Estou participando de uma cerimônia de anúncio. Ele assentiu e foi até os fundos para pegar o paletó e as calças azul escuro perfeitamente passados, a camisa branca impecável e a gravata preta. Ao assinar o recibo, pude sentir o peso do tecido, o poder simbólico do uniforme. Eu não iria àquela festa como uma esposa desprezada. Eu iria como primeira-tenente Rose Pinney, do Exército dos Estados Unidos. Era a festa deles, mas seria o meu palco. Faltava menos de 1 hora. A minha casa, estava impregnada com o cheiro de uma ocupação hostil. O perfume enjoativamente doce de Sarafina, algo caro e floral que ela devia ter borrifado com desenvoltura, infiltrara-se nas cortinas e estofados. Era uma marcação territorial, uma declaração. Esse cheiro se misturava ao rico aroma da comida servida que Matilda havia providenciado. O aroma saboroso de mini quiches e vieiras enroladas em bacon subia pelas escadas, o tipo de comida estéril e impessoal servida em festas de promoção de oficiais. Os sons eram igualmente invasivos, o tilintar suave das taças de vinho, a risada aguda e autoritária de Matilda pontuando o murmúrio baixo dos primeiros convidados. Permaneci no quarto principal, a porta fechada, uma ilha silenciosa na maré crescente da celebração. Eu ainda estava com minhas roupas civis, uma camiseta cinza simples e jeans, sentado na beira da cama perfeitamente arrumada. Uma citação de Sun Tzu, A Arte da Guerra ecoava em minha mente, uma passagem que estudei extensivamente em West Point: toda guerra se baseia em engano. Portanto, quando somos capazes de atacar, devemos parecer incapazes. Ao usar nossas forças, devemos parecer inativos.
Durante meses, parecia inativo, quebrado e submisso. Eles viam uma vítima. Não faziam ideia de que estavam diante de uma arma. A porta do quarto se abriu e Jacques entrou. Ele já estava quase todo vestido com seu uniforme do exército, as calças azul escuras perfeitamente vincadas, a camisa branca imaculada em um contraste brilhante, quase ofuscante, sob as luzes do quarto. A única coisa que faltava era o paletó formal. Suas medalhas e condecorações já estavam afixadas acima do bolso, um testemunho vibrante de uma carreira que ele estava desonrando ativamente. Ele fez uma pausa ao me ver, seus lábios se curvando num sorriso de desprezo familiar. Achei que você já seria esperta o suficiente para ter ido embora, disse ele, com a voz baixa e ameaçadora. Virou-me as costas, ajeitando a gravata preta no espelho da penteadeira. Não estrague a minha noite, Rose. Pela sua própria honra. Honra. A palavra pairava no ar entre nós, tão obscena em sua hipocrisia que quase me fez rir. Sua honra era uma fantasia, um conjunto de medalhas presas a um núcleo oco. Ele achava que honra era ter uma boa aparência, o uniforme impecável e o sorriso confiante em funções oficiais. Ele não tinha noção do que realmente era, a integridade silenciosa, as escolhas difíceis feitas quando ninguém está olhando, a lealdade ao povo e aos princípios que você jurou proteger. Ele estava invocando minha honra como uma ameaça, como uma gaiola para me manter na linha, enquanto ele próprio havia incendiado o próprio significado da palavra. Levantei-me da cama. Meus movimentos eram lentos, fluidos, deliberados. Não havia medo, nem hesitação. A mulher que teria se encolhido diante do tom dele havia sumido, substituída por alguém que ele nunca vira antes. Caminhei em sua direção, meus passos silenciosos sobre o tapete grosso. Honor, Jacques? Perguntei. Minha voz era baixa, uniforme, e ainda mais aterrorizante por isso. Era a voz que eu usava para informar generais, uma voz desprovida de qualquer emoção, deixando apenas fatos frios e concretos. Ele finalmente se virou do espelho para me encarar, com a irritação brilhando em seus olhos. O que você disse? Eu perguntei sobre honra, repeti, parando a poucos passos dele. Você está falando de honra enquanto se prepara para dar uma festa para sua amante e um filho que não é seu na casa da sua esposa, usando meu seguro para pagar tudo? Diga-me, capitão, o que exatamente você acha que essa palavra significa? Uma carranca se formou em sua testa. Ele viu a imobilidade em mim, a completa ausência do medo a que estava acostumado, e isso o desequilibrou. Uma pontada de inquietação cruzou seu rosto. Do que diabos você está falando? É melhor tomar cuidado com o que diz. Não disse mais nada. O tempo das palavras havia acabado. O próximo passo tinha que ser uma ação, um ato de guerra psicológica. Engano. Levantei-me na ponta dos pés, um movimento pequeno e gracioso que o pegou desprevenido. Antes que seu cérebro pudesse processar o que estava acontecendo, antes que ele pudesse reagir ou me afastar, inclinei-me e dei um beijo suave em sua bochecha. Foi um toque fantasmagórico, leve e fugaz, mais frio do que quente, mas não foi um beijo de afeto, perdão ou despedida. O canto do meu lábio, ainda sensível e facilmente rachado pelo seu punho alguns dias antes, era um ponto fraco que eu havia transformado em uma arma. Pouco antes de fazer contato, mordi suavemente a parte interna do meu lábio, uma pressão controlada e forte, apenas o suficiente para romper a pele. Uma única gota quente de sangue brotou, uma pequena pontada de vermelho. Quando me afastei, o resultado foi perfeito. Uma pequena e vívida mancha de sangue vermelho vivo marcava o colarinho branco engomado e imaculado de sua camisa social. Era uma mancha linda e deliberada, marcante contra o branco perfeito. Eu a havia colocado precisamente, logo abaixo do queixo, um local impossível de esconder com um paletó e impossível de limpar rapidamente sem manchá-lo, sem piorá-lo. Era uma marca de propriedade, uma marca. Ele ficou paralisado por um segundo, o sorriso condescendente apagado do rosto. Levou a mão ao colarinho, os dedos roçando a mancha úmida. Retirou a mão e encarou o vermelho na ponta dos dedos como se tivesse sido mordido por uma cobra. Seus olhos se voltaram para os meus, e neles vi a raiva previsível.
Mas, por baixo dela, algo novo, uma confusão profunda, profunda. E, pela primeira vez, uma ponta de medo. Ele não fazia ideia do jogo que eu estava jogando. Você está louco, ele sibilou, sua voz um sussurro embargado. Sorri. Era um sorriso frio e cortante que não alcançava meus olhos. Não era triunfo. Era o clique calmo e satisfatório de uma armadilha bem armada sendo acionada. É para que você se lembre de mim, eu disse suavemente. Para que todos vejam minha marca em você esta noite. Tenha uma ótima festa, Capitão Thorne. Sem esperar por uma resposta, virei as costas para ele, entrei calmamente no banheiro e fechei a porta atrás de mim. Girei a fechadura. O clique suave e pesado do trinco deslizando no lugar foi o som mais alto do mundo. Era o som de uma porta de gaiola se fechando, de uma nova fase começando. Deixei-o lá fora, sozinho no quarto silencioso, um homem preso ao símbolo público e inegável de sua própria violência e traição, manchando o uniforme que ele exibia como fonte de sua honra. A festa estava prestes a começar. Fiquei atrás da porta do banheiro, escutando. Os sons da festa vinham do quintal, uma sinfonia de risos forçados, tilintar de copos e o zumbido baixo de conversas educadas da alta sociedade. Pela janela, eu podia ver o brilho das luzes de corda que Matilda insistira em pendurar, lançando uma luz quente e festiva nos rostos de dezenas de oficiais, suboficiais e suas esposas. Minha própria cadeia de comando estava lá. A de Jacques também. Este era o coração do ecossistema social de Fort Bragg, um lugar onde carreiras podiam ser construídas ou destruídas com uma taça de Chardonnay. Minha inspiração para este momento não veio de um manual militar. Veio de uma foto em preto e branco de um livro de história, Rosa Parks sentada em um ônibus, com uma postura discreta, mas uma presença inabalável. Um único e digno ato de desafio que mudou o mundo. Ela não era barulhenta. Ela não era violenta. Ela simplesmente se recusou a ser removida. Esta noite, eu me recusaria a ser apagada. Respirei fundo uma última vez, para me acalmar, com a mão pousada no metal frio da maçaneta. Meu reflexo no espelho de corpo inteiro era um estranho. Não era a mulher cansada e derrotada de uma semana atrás. Era a primeira-tenente Rose Pinney, impecável em seu uniforme classe A do exército. O paletó azul escuro era perfeitamente cortado, os botões de latão brilhavam, e as fileiras de fitas no meu peito, minha medalha de comenda do exército, minha medalha de serviço da guerra global contra o terrorismo, meu distintivo de paraquedista, eram um testemunho silencioso do meu serviço, uma história que eles tentaram reescrever. A festa estava no auge. Eu conseguia ver o trio central reunido perto do grande carvalho. Jacques, tendo trocado às pressas por outra camisa branca, estava de pé, com a mão possessiva pousada na barriga de Sarafina. Ele ria, com um sorriso largo e confiante estampado no rosto. Sarafina, usando um vestido branco esvoaçante, brilhava sob a atenção, interpretando o papel da futura mamãe radiante. E Matilda, com uma taça de champanhe na mão, movia-se pela multidão como uma rainha observando sua corte, aceitando felicitações, o rosto uma máscara de orgulho triunfante. Esta era a celebração da vitória deles. Este era o meu palco. Girei a maçaneta, abri a porta e saí para o corredor. Atravessei a sala de estar. Meus sapatos baixos e engraxados não faziam barulho no piso de madeira, e parei na porta de correr de vidro que dava para o pátio. Abri-a. A súbita lufada de ar fresco da noite foi seguida por um silêncio repentino e assustador. Tudo começou com as pessoas mais próximas da porta. A esposa de um coronel fez uma pausa no meio da frase, arregalando os olhos. O marido se virou para ver o que ela estava olhando, e a conversa dele também morreu. O silêncio se espalhou como uma onda em um lago, afastando-se de mim, até que todos os 50 convidados se viraram, com os sorrisos congelados e os copos parados a meio caminho dos lábios. Todas as conversas cessaram. O único som era a música genérica da festa, ainda tocando suavemente em um alto-falante Bluetooth. Minha presença, em uniforme de gala, transformará a reunião festiva em uma audiência militar não oficial. Ignorei todos.
Meus olhos se fixaram no meu alvo e me movi com a determinação e o ritmo de um predador. Passei por Matilda sem olhar. Passei por Jacques como se ele fosse uma peça de mobília. Meu caminho era uma linha reta, direto para Sarafina. Ela me viu chegando e a cor desapareceu do seu rosto. Parei na frente dela. O ar estava eletrizante. Que medalhão lindo, eu disse, minha voz clara e calma, carregada facilmente no silêncio mortal. Apontei para o pequeno coração de ouro em sua clavícula. Significa muito para mim. As fotos dos meus pais estão lá dentro. Sarafina levou a mão ao pescoço, cobrindo o medalhão num gesto reflexivo e culpado. Seus olhos se voltaram para Jacques, depois para Matilda, em busca de uma tábua de salvação. Eu não sei do que você está falando, gaguejou, com a voz num sussurro fino. Olhei diretamente nos olhos dela, sustentando seu olhar. Acho que sim, disse eu, deixando um momento de silêncio pairar no ar, assim como você sabe que o bebê que finge carregar também é uma mentira. Um suspiro coletivo e audível percorreu a multidão. Rose, a voz de Matilda soou ríspida, cortando o silêncio atordoado enquanto ela corria para o lado de Sarafina. Como ousa fazer uma cena dessas? Perdeu a cabeça? Finalmente virei a cabeça, meu olhar se deslocando de Sarafina para Matilda, mas minha voz estava alta o suficiente para que todos ouvissem. Eu não perdi a cabeça, Matilda. Não estou fazendo cena. Só estou dizendo a verdade. Minha mão foi até o bolso interno do meu casaco e pegou um único envelope branco impecável. Estendi-o para Sarafina. Este é um presente de bebê meu para você. Achei que você poderia precisar. Sua mão tremia ao pegá-lo. Não era uma escolha. Era uma ordem. Todos os olhares estavam voltados para o envelope. Com dedos trêmulos, ela se atrapalhou com o lacre e tirou a única folha de papel de dentro. Era uma cópia do laudo médico da clínica obstétrica. Seu nome, Sarafina Vance, estava claramente impresso na parte superior, e na parte inferior, no resumo clínico e inequívoco do médico, estava a conclusão: paciente submetida à laqueadura há 2 anos. Gravidez não é uma possibilidade. Sarafina encarou o papel, os olhos arregalados de puro pânico. Levantou a cabeça bruscamente para olhar para Jacques, com um apelo silencioso e desesperado no rosto. Então, seus olhos reviraram e ela caiu no chão, inconsciente, sobre um amontoado de tecido branco. O caos se instalou. Algumas mulheres gritaram, mas Jackson e Matilda não se mexeram. Estavam paralisados, com os rostos pálidos, suas máscaras de elegância social estilhaçadas em 1 milhão de pedaços. Seu grande plano, sua narrativa perfeita, tinham acabado de ser executados publicamente diante das mesmas pessoas cujas opiniões eles valorizavam mais do que qualquer outra coisa. Fiquei ali por mais um instante, calmo e sereno no olho da tempestade que eu havia criado. Deixei meu olhar percorrer os rostos chocados dos convidados, encontrando os olhos dos coronéis e suas esposas, dos colegas de Jacques e dos meus. Deixei que me vissem, não como uma vítima, mas como a autora daquele momento. Eles trouxeram a batalha para dentro de casa, pensando que eu a entregaria sem lutar. Estavam enganados. Se você acredita que cada um de nós tem o direito de declarar seu próprio espaço um santuário, mostre seu apoio e curta. E nos comentários, quero que você escreva 4 palavras simples para mim: minha casa, minhas regras. Vamos mandar uma mensagem para eles. Então, minha voz, agora carregada de uma autoridade que eles nunca tinham ouvido antes, cortou o barulho. A festa acabou. Esperei um instante, deixando as palavras serem absorvidas. Peço a todos que não moram nesta casa que saiam imediatamente. Os 2 dias seguintes à festa foram marcados por um silêncio tão profundo que era mais alto do que qualquer discussão aos berros jamais poderia ser. Jacques tinha ido embora, suas roupas e pertences pessoais foram retirados de casa enquanto eu estava no trabalho, provavelmente tendo se refugiado no posto de comando estratégico de sua mãe. Não houve telefonemas raivosos, mensagens de texto ameaçadoras, nenhuma tentativa de pedido de desculpas, nada. Eu sabia que aquilo não era rendição.
Era a reagrupação deles, a reformulação de estratégias. O silêncio era a maré baixa antes de um tsunami. Aproveitei o tempo para fortalecer minhas defesas. Fiz outro backup criptografado de todas as minhas evidências, dirigi até uma loja UPS sem identificação e enviei para uma caixa postal segura que eu havia aberto com um nome diferente. Em seguida, encaminhei as informações de rastreamento para Meg. Estávamos operando com base na necessidade de saber, e ela precisava saber que outra cópia do arsenal estava em segurança fora do local. Eu estava no olho do furacão e sabia que a segunda onda, mais violenta, viria. Só não sabia de que direção. A tempestade atingiu o solo na manhã de terça-feira. O primeiro sargento da minha companhia, um homem severo, mas justo, que eu respeitava, ligou para o meu telefone do escritório. Senhora, o comandante precisa vê-la em seu escritório agora. Caminhei pelo corredor familiar até a sala do comandante da minha companhia, minhas botas soando em um ritmo constante e uniforme no piso de linóleo. O capitão Davis era um bom homem, formado em West Point, que sempre me tratou com respeito profissional. Mas hoje, quando entrei em seu escritório e fiquei em repouso diante de sua mesa, ele não me olhou nos olhos. Estava intensamente concentrado em endireitar uma pilha de papéis que já estava perfeitamente alinhada. Aquele pequeno gesto nervoso me disse tudo. Ele era um bom soldado, mas estava preso entre seu dever e a imensa pressão da esfera de influência da família Thor. Por fim, ele deslizou uma única folha de papel sobre a mesa em minha direção. Recebi ordens para lhe entregar isto, Pinney. Peguei. Era um memorando oficial, impresso em papel timbrado da brigada. Era uma ordem formal, assinada por um coronel cujo nome eu conhecia bem, um notório companheiro de golfe do pai de Jax. A ordem era direta e brutal. Com efeito imediato, a primeira-tenente Rose Pinney é ordenada a se apresentar ao Centro Médico do Exército VUMAC às 9 horas da manhã para uma avaliação de saúde mental orientada pelo comando. Sob a seção de motivos, uma única linha foi digitada, exibindo comportamento errático e demonstrando sinais de grave instabilidade psicológica. Li as palavras e minha mão não tremeu. Era isso, a jogada do manual deles que eu havia registrado enquanto planejavam. Eles estavam executando seu ataque final e mais cruel, um esforço clínico e sistemático para me desacreditar, para anular todas as evidências que eu possuía, rotulando-me oficialmente como mentalmente incompetente. Um soldado considerado inapto para o serviço não tem credibilidade. Seu testemunho é inútil. Sua carreira acabou. Era um checkmate, e eles estavam jogando com todo o peso da estrutura de comando do Exército dos Estados Unidos por trás deles. Pensei em Erin Brockovich, uma mãe solteira de terninho barato enfrentando uma corporação bilionária. Ela não tinha um exército por trás dela. Tudo o que ela tinha era a verdade, meticulosamente documentada. Ela lembrava ao mundo que uma pessoa com provas inabaláveis poderia de fato derrotar um gigante. Os Thorns eram minha PGI. Eles achavam que seu poder os tornava invencíveis. Estavam prestes a descobrir o contrário. Olhei para o capitão Davis, que ainda evitava meu olhar. Entendo, senhor, disse eu, com a voz perfeitamente equilibrada. Cumprirei a ordem. Mas, na minha mente, minha própria contraofensiva, a Operação Aurora de Aço, já estava em andamento. Fiz uma saudação brusca ao meu comandante, girei as costas e saí do seu escritório. Assim que retornei à privacidade do meu escritório, fechei a porta e fiz minha primeira ligação. Não foi para um advogado. Foi para o único escritório no posto que até os coronéis temem, o do inspetor-geral. Escritório do inspetor-geral, em que posso ajudá-lo? Respondeu uma voz firme. Meu nome é Primeira-Tenente Rose Pinney, eu disse, com a voz calma e profissional. Preciso registrar uma queixa oficial sobre um caso de potencial abuso de autoridade de comando, represália e conduta imprópria de um oficial. E tenho provas. Dei ao escrivão meus dados de contato e os detalhes essenciais. Eles marcaram uma consulta para mim logo cedo, 1 hora antes da minha avaliação. Minha segunda ligação foi para Meg. Meg, é a Rose. Eu estava esperando sua ligação, disse ela, com a voz firme.
O que está acontecendo? Eles agiram. Avaliação psicológica orientada pelo comando. Ouvi-a soltar um suspiro longo e cansado. Claro que agiram. Que covardes. Está na hora, Meg, eu disse. Execute o plano B. Por favor, envie o e-mail para o endereço que lhe dei. Houve uma pausa do outro lado da linha. Tem certeza, Rose? Depois que fizer isso, não há como voltar atrás. Isso se torna público. Tenho certeza, eu disse, minha voz tão dura quanto o aço do nome da minha operação. Eles usaram o sistema como arma contra mim. É hora de mostrar a eles o que acontece quando o sistema decide revidar. O e-mail que Meg estava enviando continha uma única e contundente evidência: o arquivo de áudio de Jax, Matilda e Sarafina conspirando abertamente para usar uma avaliação psicológica para destruir minha carreira. O destinatário era um jornalista investigativo da Army Times, conhecido por suas denúncias implacáveis sobre corrupção dentro das fileiras. Ele era minha opção nuclear, um último recurso. Os Thorns achavam que me tinham encurralado em um beco sem saída, tanto legal quanto médica. Eles não sabiam que eu já havia redirecionado a batalha para um campo de minha própria escolha. A audiência que eles queriam estava prestes a acontecer. Não seria sobre a minha sanidade. Seria sobre os crimes deles. Na manhã seguinte, precisamente às 8h55, eu estava em frente ao prédio do Corpo do Juiz Advogado-Geral, em serviço. O prédio em si era imponente, uma imponente estrutura de tijolos que abrigava o coração jurídico do Exército. Era ali que as regras não eram apenas seguidas, mas também escritas, onde as carreiras eram dissecadas sob a luz fria e imparcial do Código Uniforme de Justiça Militar. Antes de entrar, sentei-me no carro por um momento, com o motor desligado, e peguei a pequena e surrada Bíblia que guardava no porta-luvas. Minhas mãos estavam firmes quando virei para a página que havia marcado, o Salmo 23. Meus olhos encontraram o 4º versículo, cujas palavras eram um bálsamo familiar para o meu espírito: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Fechei os olhos, respirei fundo e sussurrei as palavras em voz alta para o carro silencioso. Eu não estava entrando naquele vale sozinha. Eu estava entrando com a verdade. Pontualmente às 9h, não me apresentei no Centro Médico do Exército VUMAC. Em vez disso, eu e um advogado civil calmo e perspicaz chamado David Shen, que Meg lhe havia recomendado, entramos no prédio do JAG. Não fomos para uma sala de exames esterilizada. Fomos para uma reunião pré-agendada em uma sala de conferências formal. Meu chamado para o escritório do inspetor-geral desencadeou uma resposta imediata e de alto nível. Quando entramos na sala, ela já estava ocupada. 3 oficiais superiores do JAG estavam sentados a uma longa mesa de morno polido, 2 coronéis e uma tenente-coronel com olhos astutos e inteligentes. Um investigador do escritório do inspetor-geral, um sargento-chefe com um rosto que já tinha visto tudo, estava sentado no canto, com um bloco de notas aberto à sua frente. E na outra extremidade da mesa, parecendo profundamente desconfortável e surpreso, estava o coronel que assinara minha ordem de avaliação. Seu rosto era uma mistura de confusão e irritação. Ele esperava ouvir sobre um tenente histérico sendo escoltado para a ala psiquiátrica. Ele não esperava ser convocado para o quartel-general do JAG. Minha avaliação de saúde mental tinha acabado de ser elevada a uma audiência judicial improvisada. A tenente-coronel, a oficial sênior na sala, gesticulou para que nos sentássemos. Primeira-tenente Pinney, começou ela, com a voz profissional e sem emoção, recebemos uma reclamação séria sua, através do gabinete do inspetor-geral, sobre a ordem para sua avaliação orientada pelo comando. A senhora alegou abuso de autoridade e represália. Esta é a sua oportunidade de apresentar seu caso. Não falei nada. Apenas acenei para o Sr. Shen. Aquele era o palco dele. Ele colocou sua pasta de couro sobre a mesa, abriu-a e tirou um laptop e um pequeno pendrive preto, o mesmo que eu carregava havia meses. Ele conectou o laptop ao grande monitor na parede. Eu, o acusado, me tornei o promotor. Senhoras, coronéis, começou o Sr. Shen,
com a voz calma e respeitosa, a primeira-tenente Pinney alega que esta ordem não é uma preocupação legítima com o seu bem-estar, mas um ato direto e malicioso de retaliação com o objetivo de silenciá-la e desacreditá-la como testemunha de atividades criminosas. As provas que sustentam esta alegação são substanciais. Pelas 2 horas seguintes, a sala silenciosa e com ar-condicionado tornou-se um teatro da verdade. O Sr. Shen era magistral. Não narrava com paixão. Apresentava os fatos com uma lógica fria e irrefutável. Começou pelos e-mails, exibindo a sequência de mensagens que começava com o assunto o problema das rosas, demonstrando a clara intenção de fabricar uma crise de saúde mental. Passou para as demonstrações financeiras, destacando os pedidos fraudulentos de seguro para o pré-natal de Sarafina em meu nome. Então vieram os arquivos de áudio. Ele tocou a gravação do telefonema de Matilda, me ordenando que saísse de casa. E então, o final, o áudio que eu havia gravado do corredor. A voz arrogante e indiferente de Jacques preencheu o quarto silencioso. Ela não vai ousar. Mamãe já falou com o Coronel Miller. Assim que ela demonstrar um único sinal de instabilidade, ele assinará a ordem para uma avaliação psicológica orientada pelo comando. É a armadilha perfeita. Enquanto sua voz ecoava pelas paredes revestidas de madeira, observei o coronel na ponta da mesa. Cada gota de sangue sumiu de seu rosto, deixando para trás uma máscara pálida e cerosa de puro pânico. Ele era o Coronel Miller. A gravação terminou. O silêncio que se seguiu foi absoluto, mais pesado do que qualquer coisa que eu já tivesse experimentado. Era o silêncio da culpa, da cumplicidade, de um sistema encarando a própria corrupção. Os policiais do JAG trocaram olhares longos e significativos. Seus olhos se desviaram da tela para mim e finalmente se fixaram no Coronel Miller, agora suando. A tenente-coronel quebrou o silêncio. Olhou diretamente para mim e, pela primeira vez, havia um lampejo de algo além de distanciamento profissional em seus olhos. Era respeito. Primeira-tenente Pinney, disse ela, com a voz firme, o senhor enfrentou uma situação extraordinária e profundamente perturbadora com um nível de profissionalismo que honra o seu uniforme. Obrigada por confiar que o sistema funciona. Ela então voltou seu olhar penetrante para o sargento-mor do escritório do IG. Suas próximas palavras foram o som de todo o jogo virando de cabeça para baixo. Sargento-mor, acredito que temos motivos mais do que suficientes para suspender imediatamente esta avaliação de saúde mental. Além disso, recomendo que abramos uma investigação completa nos termos do artigo 15(6) e, potencialmente, um inquérito criminal contra o capitão Jackson Thorne por suspeita de agressão, abuso de autoridade, fraude e conduta imprópria de um oficial. Ela fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras se acalmar. E, Coronel Miller, acrescentou, com os olhos gelados, você e eu teremos uma conversa separada sobre seu relacionamento com a família Thor e seu processo de tomada de decisões. A investigação sobre mim estava oficialmente encerrada. A guerra contra a dinastia Thor tinha acabado de começar oficialmente. Levantei-me, fiz uma saudação rápida e saí da sala de conferências com o Sr. Shen. Assim que a pesada porta se fechou atrás de mim, saí para a brilhante luz do sol da Carolina do Norte. E, pela primeira vez no que pareceu uma vida inteira, respirei fundo e profundamente o ar puro e livre. 6 meses após a audiência no escritório do JAG, entrei no tribunal principal em Fort Bragg. Uma corte marcial militar é um mundo à parte. Ela tem uma gravidade que nem mesmo um tribunal federal civil tem. O ar está mais frio, as linhas são mais nítidas e os riscos parecem maiores. Não se trata apenas da lei. Trata-se do alicerce de toda a instituição militar, a honra. A sala era revestida de madeira escura, com as bandeiras dos Estados Unidos e do Exército dos Estados Unidos ladeando a bancada do juiz. O júri, ou painel, como é chamado, era composto por 7 oficiais superiores, todos coronéis e tenentes-coronéis. Seus rostos eram impassíveis, seus uniformes impecáveis, seus olhares impassíveis. Eram homens e mulheres que haviam liderado soldados em combate. Não tinham paciência para desculpas ou mentiras. Eu estava com meu próprio uniforme de gala, sentado na primeira fila, reservada para testemunhas.
Senti uma profunda sensação de calma. A luta não era mais minha para travar sozinho. Eu havia entregado minhas evidências, minha verdade, ao sistema que jurei servir. E agora, o sistema estava agindo. Eu não precisava mais de inspiração externa. Eu não era a mulher assustada escondendo um pendrive. Eu era uma testemunha. Eu era uma policial. Eu era uma sobrevivente, e minha sobrevivência era sua própria inspiração. Quando me chamaram para depor, movi-me com uma compostura praticada. O promotor principal, um major perspicaz e implacável do Programa de Assistência a Advogados de Julgamento, orientou-me durante o meu depoimento. Não falei com emoção. Falei com a clareza objetiva de um oficial de inteligência fazendo uma avaliação do campo de batalha. Apresentei os fatos, os cronogramas, a cadeia de eventos. As evidências falavam por si. Os momentos mais contundentes ocorreram quando tocaram as gravações de áudio para o tribunal. O sistema de som estava cristalino. A voz melosa de Matilda, pingando veneno, enquanto ela me mandava embora de casa. A risada arrogante de Jacques enquanto ele armava sua armadilha perfeita para me declarar mentalmente instável. Suas palavras cruéis e desdenhosas ecoaram no tribunal silencioso e morto, cada uma como um prego em seu próprio caixão. Observei os membros do júri. Nenhum músculo se moveu em seus rostos, mas seus olhos endureceram como lascas de granito. Quando chegou a vez de Jacques depor, ele tentou projetar a mesma confiança de sempre, mas era uma fachada frágil. Vestido com seu próprio uniforme de serviço, despojado de sua autoridade, ele parecia menor, diminuído. Sob o interrogatório metódico e cirúrgico do promotor, ele começou a se desfazer. Tentou culpar a todos, menos a si mesmo, a pressão do comando, o estresse do legado do pai. Retratou-se como manipulado por uma mãe conivente e seduzido por uma mulher vulnerável. Tentou me retratar como uma esposa emocionalmente distante e obcecada pela carreira, que o havia afastado. Foi uma atuação patética e covarde. O promotor desmontou suas desculpas uma a uma, usando minhas provas, os e-mails, os registros financeiros, o cronograma de sua fraude, para encurralá-lo. Então, Capitão Thorne, disse a Major, com a voz transbordando de frio desprezo, o senhor está dizendo que sua mãe o forçou a cometer fraude contra o Seguro Federal. Sua amante o forçou a agredir sua esposa. A pressão do seu trabalho o forçou a conspirar para encerrar ilegalmente a carreira de um colega policial. O rosto de Jacques estava encharcado de suor. Ele olhou para o júri, procurando por um rosto solidário, mas não encontrou nenhum. Olhou para o próprio advogado de defesa, que não podia lhe oferecer nada. Seus olhos finalmente pousaram em mim. Ele não viu medo, nem raiva, apenas um olhar calmo e firme. E naquele momento, ele finalmente cedeu. Tudo bem, eu consegui, gritou ele, com a voz embargada, o som de um homem se autodestruindo. Eu consegui tudo. Você está feliz agora? A explosão foi chocante em sua súbita intensidade. Uma onda de satisfação deveria ter me inundado. Esperei meses para ouvir aquelas palavras, para vê-lo humilhado pelo peso de seus próprios crimes. Mas enquanto sua confissão pairava no ar, não senti nenhuma alegria, nenhuma onda triunfante de vitória, apenas um vazio vasto e frio. O jogo havia acabado. O monstro havia sido revelado, e tudo o que restava eram os destroços. O painel não deliberou por muito tempo. Eles retornaram em menos de uma hora. O membro sênior, um coronel de rosto sério, levantou-se e leu o veredito em tom claro e formal, pela acusação de agressão, em violação ao artigo 128 do UCMJ, culpado. Pela acusação de conduta imprópria de um oficial e cavalheiro, artigo 133, culpado. Pela acusação de adultério, artigo 134, culpado. Pela acusação de fraude, artigo 132, culpado. A sentença foi proferida de forma rápida e brutal. O capitão Jackson Thorne seria rebaixado para soldado e Ele foi condenado a uma dispensa desonrosa, o equivalente militar a uma execução, uma mancha permanente que o perseguiria pelo resto da vida. Ele perderia todo o seu salário e subsídios,
incluindo toda a sua pensão de aposentadoria, e ficaria confinado por 10 anos no quartel disciplinar dos Estados Unidos em Fort Leavenworth, Kansas. O martelo caiu. A dinastia Thor, um nome que teve peso e influência em Fort Bragg por décadas, havia oficialmente virado pó. A repercussão foi imediata. Matilda Thorne, embora não tenha sido acusada criminalmente, tornou-se uma pária social da noite para o dia. As portas que sempre se abriram para ela foram fechadas com força. Os amigos que antes clamavam por seus convites agora atravessavam a rua para evitá-la. Seu império de influência e reputação, cuidadosamente construído, evaporou como fumaça. E Sarafina Vance? Ela havia desaparecido semanas antes mesmo do julgamento começar, desaparecendo sem deixar rastros, um fantasma que havia desempenhado seu papel e fugido do palco. Após a leitura do veredito, levantei-me, saudei o júri e saí do tribunal. Saí sob o sol da tarde, as pesadas portas do tribunal fechando-se atrás de mim com um baque firme e definitivo. Um peso invisível, um fardo que eu carregava nos ombros há tanto tempo que já tinha esquecido como era estar sem ele, simplesmente se dissipou e se dissolveu no ar. A guerra havia acabado. Eu havia vencido. Um ano pode mudar tudo. Um ano após o veredito, eu me enganchei nas 2 barras de prata de um capitão. A cerimônia de promoção foi pequena, com a presença das únicas pessoas que importavam: Meg, um punhado de amigos de confiança da minha unidade e meu advogado, David. Não houve uma grande festa, apenas uma celebração silenciosa e sincera que pareceu mais real do que qualquer outra que eu já tivesse vivenciado. Um mês depois, tirei uma semana de férias e voei para o Kansas. A viagem até Leavenworth foi longa e plana, com a paisagem se estendendo sob um céu infinito. O quartel disciplinar dos Estados Unidos não é um lugar de esperança. É uma fortaleza de consequências, uma estrutura austera e imponente de tijolos e aço para onde o exército envia seus membros mais desonrados para serem esquecidos. Entrei na sala de visitas, um espaço estéril e ecoante que cheirava a antissético e arrependimento. Quando trouxeram Jacques, mal o reconheci. Ele não era mais o confiante e arrogante capitão Thorne. O homem que se sentou à minha frente, separado por uma grossa vidraça reforçada, era um estranho. Estava mais magro, o rosto macilento, os olhos com uma amargura opaca e ressentida. A arrogância havia desaparecido, substituída pelo andar arrastado de um homem despojado de seu nome, de sua patente e de seu futuro. Ele usava um macacão de presidiário sem graça, o tecido da cor de poeira. Ele pegou o fone do seu lado do vidro. Eu peguei o meu. "Por que você está aqui?" perguntou ele, com a voz rouca, desprovida do carisma de antes. Não houve cumprimento, apenas a ponta crua de sua raiva. "Vim me gabar. Para ver o que você fez comigo?" Olhei para ele, não com ódio ou pena, mas com uma clareza estranha e distante. Vi um homem pequeno e fraco que havia sido quebrado, não por mim, mas pelo peso de suas próprias escolhas. "Eu não vim aqui para te perdoar, Jacques", eu disse, com a voz calma e serena. "O perdão é algo em que estou trabalhando para mim, não para você. Vim aqui para te agradecer." Uma expressão de fúria perplexa cruzou seu rosto. "Agradecer? Por quê?" "Por isso?" Ele gesticulou vagamente para o ambiente ao redor. "Você tentou me destruir", eu disse, inclinando-me um pouco mais para perto do vidro. "Você e sua mãe construíram uma gaiola de mentiras e violência e esperavam que eu morresse dentro dela, mas você calculou mal. Você não entendeu a pessoa que estava tentando quebrar. Em vez de me destruir, você me mostrou exatamente o quão forte eu sou. Você tirou tudo o que eu achava que precisava, sua aprovação, o nome da sua família, a vida que eu deveria ter, e me forçou a encontrar o que era verdadeiramente meu, minha força, minha honra, minha vontade de sobreviver. Você me deu um propósito, Jacques. Você me deu uma guerra para vencer, e eu venci." Coloquei o fone de volta no gancho sem esperar pela resposta. Levantei-me, virei-me e fui embora. Não olhei para trás. Deixei-o ali, um fantasma num quarto bege, preso à verdade desconcertante e enfurecedora do seu próprio fracasso épico.
Aquele capítulo da minha vida estava finalmente, completamente encerrado. A primeira coisa que fiz quando voltei para a Carolina do Norte foi vender a casa. Vendi o piso polido que ele me bateu, a cozinha onde a mãe dele me insultou, o quarto que se tornará um campo de batalha frio e solitário. Vendi as memórias e os fantasmas, junto com as paredes de gesso e as bancadas de granito. Com o dinheiro, comprei um pequeno apartamento de 2 quartos em um condomínio tranquilo a poucos quilômetros da base. Era aconchegante, cheio de luz e era inteiramente meu. Pela primeira vez, senti que tinha um lar, não apenas um conjunto de acomodações. Minha definição de família havia sido reescrita. Não era mais uma estrutura rígida definida por sangue e obrigação, mas algo fluido e vivo, construído sobre lealdade e amor. Meg O'Connell, que me visitava semanalmente sem falta, havia se tornado a mãe que eu sempre mereci. Minha verdadeira família era o grupo barulhento e risonho de amigos e colegas soldados que agora se reuniam na minha pequena sala de estar todos os domingos à noite. Os jantares tensos e performáticos da família Thor foram substituídos por confraternizações caóticas e alegres. Nos reuníamos em volta da minha pequena mesa de jantar, compartilhando cerveja barata e caçarolas caseiras, nossas conversas altas, honestas e reais. Esta era minha família escolhida, minha tribo. Meu trabalho também encontrou um novo propósito. Em Fort Bragg, tornei-me uma defensora discreta, porém firme, das jovens soldados. Voluntariava-me no programa oficial de mentoria, onde fui designada para orientar jovens tenentes recém-saídas da escola de formação de oficiais. Compartilhei minha história, não os detalhes sangrentos, mas as lições aprendidas. Ensinei a elas mais do que apenas táticas militares e habilidades de liderança. Ensinei-as a reconhecer os sinais de alerta de um relacionamento tóxico, pessoal ou profissional. Ensinei-as a estabelecer limites, a documentar tudo e a quem recorrer para obter ajuda quando o próprio sistema parece estar contra elas. Minhas cicatrizes não eram mais motivo de vergonha. Tornaram-se um escudo, um mapa que eu poderia usar para ajudar outros a navegar em seus próprios vales sombrios. Eu havia compreendido uma nova filosofia, forjada no fogo: a verdadeira disciplina não consiste em suportar a dor em silêncio. A verdadeira disciplina é ter a coragem de lutar pela própria paz. A história termina e recomeça em uma manhã fresca e clara na Carolina do Norte. A capitã Rose Pinney, eu, estava à frente da minha companhia, o ar fresco da madrugada nos cortando as bochechas. Tudo bem, vamos andando, gritei, e entramos na cadência familiar e rítmica de uma corrida matinal de preparação física. Enquanto nossas botas batiam no asfalto em uníssono, o sol começou a nascer sobre o topo dos altos pinheiros, pintando o céu a leste com brilhantes pinceladas de laranja e rosa. Senti o calor no meu rosto, uma profunda sensação de paz me invadindo. Eu havia caminhado pelo vale da sombra da morte e não temera mal algum. Eu havia lutado minha guerra e vencido. E agora, cada passo firme e poderoso que eu dava não era uma fuga do passado, mas uma marcha em direção a um futuro que eu havia construído com minhas próprias mãos, um futuro fundado na honra, na disciplina e num respeito silencioso e inquebrável pelo soldado que eu via no espelho. Minha guerra na frente interna acabou. Mas sei que, para muitos de vocês, suas próprias batalhas ainda são travadas todos os dias. Aprendi que a verdadeira disciplina não consiste em suportar a dor em silêncio. Trata-se de ter a coragem de lutar pela sua própria paz. Esta história nunca foi só sobre mim. Foi para cada pessoa que foi levada a se sentir pequena, invisível ou impotente. Se isso te deu força, por favor, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir que sobreviver é possível. Para mais histórias de resiliência e luta por justiça, inscreva-se. E nos comentários, vamos criar um testemunho da nossa força. Basta escrever 2 palavras simples, ainda de pé.